Olá, oitavo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade aí à nossa correção da nossa live do dia 21/7, ok? Então vamos lá, continuando, iniciando aí pelos exercícios da página 52 e 53, né? Nós iniciamos aí e paramos no 26, então vamos dar sequência a partir do 26, ok? Sobre as revoluções de 1830 e 48. A. Indique um ideal político que norteou esses movimentos. Então, o ideal político que norteou esses movimentos foram os ideais liberais burgueses, tá? Desde a Revolução Francesa. Em 1830, por exemplo, os franceses, através das revoltas que aconteceram durante 3 dias, foram chamadas de Jornadas Gloriosas, eles tiraram o último rei absolutista, Carlos X, tá? Em 1830, ele era um rei absolutista, né, que governava aos moldes do antigo regime autoritário. E então, em 1830, os franceses conseguiram tirar, né, com as ideias burguesas e liberais, tirar o Carlos X e colocar no lugar Luís Felipe de Orleans, que queria governar, né, para atender, em tese, os direitos ou os interesses da burguesia. Já em 1848, devido ao fracasso do governo de Luís Felipe de Orleans, a França passou por uma onda de revoltas, de manifestações da classe operária, tá? Com ideias aí socialistas. Então, os trabalhadores franceses, já em 1848, sofreram ali um contexto de desemprego, né, de inflação, um contexto conturbado ali, uma crise política e econômica dentro da França naquele período. Então, a partir de então, né, começaram a pipocar ali as ideias socialistas, as ideias de Karl Marx, por exemplo, né, foi inclusive nesse ano que o Marx escreveu o Manifesto Comunista ali, com as ideias do que deveria ser, né, o socialismo, né, e por fim o comunismo, ok? Então, a partir de 1848, os ideais liberais burgueses com presenças aí de princípios socialistas vindos aí da classe operária, ok? Qual foi a importância histórica desses movimentos? Essas revoluções, elas representam uma grande ruptura com o antigo regime, não dá mais. A Revolução Francesa, ela foi importantíssima, foi um divisor de águas entre a idade moderna com a idade contemporânea. A partir da Revolução Francesa, seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade trouxeram para o mundo uma nova visão do que deveria ser uma organização política, econômica também, né, direitos, né, cidadania. Então, não dava mais, essas revoluções representam um processo de derrocada, né, o fim do antigo regime. Eles não cabem mais dentro do mundo a partir, né, da Revolução Francesa, ok? Então você tem aí um avanço do ideário liberal burguês, ok? Esta foi a 26. Vamos então para a 27. Gente, a 27 estão listados aqui alguns eventos relacionados à era napoleônica, porém eles estão fora da ordem cronológica. Então o que você deve fazer? Organizá-los na linha do tempo com as respectivas datas e também escrever algumas das suas principais características. Então você deve organizar aqui, tá? Em uma linha do tempo, em ordem aí, cronológica, os acontecimentos da era napoleônica. Então aqui ao lado, né, você tem toda a ordem cronológica e também as características, né? Então você tem o primeiro aqui a formação do consulado, né, Napoleão, apoiado aí no golpe do 18 Brumário. O próximo passo foi a concordata, essa aproximação com a Igreja Católica. Depois Napoleão se tornou cônsul vitalício, tá? Através de um plebiscito, né? Diante de várias medidas que ele havia tornado. Isso tornou bastante popular na França. Você teve em seguida o Código Civil, né? Que ele acabou consolidando ali os princípios da Declaração dos Direitos do Homem e também do cidadão, como liberdade individual, por exemplo, tá? Em seguida vocês vão ter aí, né? Nós teremos, né, melhor dizendo, em 1804, a coroação de Napoleão, né, diante do Papa Pio VII, onde ele acabou se tornando imperador. E por último, o bloqueio continental, aquela questão com a Inglaterra, proibição do comércio, enfim. Ok? Então a 27 está aqui organizada, façam as devidas correções no exercício de vocês. A 7 tem um mapa, tá? Aí nós já vamos para a página 56 e 57, tá? Questão 7. Tem um mapa e vocês devem observar aqui, né, a questão
climática, né, da Europa. Então, através da observação desse mapa, das informações, vocês devem, então, citar e explicar uma dificuldade enfrentada por Napoleão Bonaparte durante a campanha na Rússia. Gente, a campanha na Rússia, né, o Napoleão tinha um objetivo de conquistar ali, né, invadir a Rússia, só que ele partiu em junho, tá, de 1812, quando ele já sabia que não poderia demorar muito, porque o verão, né, ele partiu no verão, junho é verão na Europa, e os dias são mais longos, são propícios aí, para essa marcha, tá? Para esse tipo de atividade, que é atravessar a Europa e chegar até a Rússia. Então era verão, os dias são maiores que as noites, né? O clima é favorável, enfim. Só que o plano de Napoleão deu errado, porque ele acabou chegando em Moscou em dezembro. E em dezembro era o inverno, o alto inverno russo, a condição climática terrível. Então, devido ao inverno rigoroso, ele também teve que enfrentar, tá, a tática de terra arrasada adotada pelo czar russo, ok? Onde eles destruíam, né, as plantações, e o exército de Napoleão não conseguiu ali suprimentos aí para o seu exército. Isso também foram um dos fatores que levaram à derrota de Napoleão, somada às estratégias de ataque russo também, né, sobre o exército de Napoleão, ok? Então está aí a 7, façam a correção de vocês. A 8. Considere as duas informações seguintes. A Declaração Francesa dos Direitos, em 1795, estabeleceu o princípio segundo o qual cada povo é independente e soberano, qualquer que seja o número de indivíduos que o compõem e a extensão do território que ocupa. Essa soberania é inalienável. 2. Depois da derrota napoleônica, o Congresso de Viena adotou como um dos princípios da reorganização do mapa político europeu o da legitimidade. A. Qual o princípio expresso na Declaração dos Direitos em 1795? Nós já falamos sobre isso hoje, pessoal. É o princípio da autodeterminação dos povos, ok? A B. Em que constituiu o princípio da legitimidade? O princípio da legitimidade, nós também falamos hoje, né? Dava-se às antigas dinastias que haviam sido depostas por Napoleão o direito de usufruírem da antiga posição, ou seja, de retornarem aos seus tronos. Só que este princípio ele conflitava com a autodeterminação, pois diversos povos europeus foram submetidos a grandes impérios, como o caso do Império Austro-Húngaro e também russo, ok? Beleza? Então, essa foi a questão 8, nós já falamos bastante sobre essa questão na live de hoje. A 9, né, está falando aqui sobre o Arco do Triunfo, para vocês fazerem uma pesquisa sobre esse patrimônio cultural francês, tá? Estabeleçam uma relação entre o Arco do Triunfo e Napoleão Bonaparte, ok? Então a pesquisa de vocês, né, deve conter que o Napoleão mandou construir esse arco para enaltecer as vitórias do seu exército a partir de 1806, tá? Só que esse arco, né, ele só ficou pronto, o Arco do Triunfo, na década de 1830, sobre o reinado de Luís Filipe de Orleans, ok? Quem dedicou, né, o monumento aos combates da Revolução Francesa e também do Império, então, Império Francês. Então, isso é uma questão de monumento, tá, pessoal? Que representa aí, que traz, né, a memória, né, dos franceses, um passado de glória, né, que remete aos franceses um passado de glória, de orgulho, ok? Então, a 9 era apenas uma pesquisa, né, entender aí o significado do Arco do Triunfo. Vamos para a 10. A 10 tem imagens, né, 2 imagens sobre Napoleão aqui, e vocês devem responder as perguntas que perguntam o seguinte, ó. Como Napoleão é representado em cada uma delas, tá? Como um instrumento de propaganda política. Entendam essas imagens como instrumento de propaganda política. Então, a figura 1 retrata Napoleão em combate, um homem militar, né? A partir do ano de 1796, Napoleão ali como se estivesse disposto a dar vida pela França, lembrando que Napoleão ele lutava à frente da linha da batalha, tá? E a imagem 2 expressa toda a autoridade e poder altivo do imperador, tá? Já é uma questão já da realeza, né? A autoridade, né? A soberania, ok? A B. Relacione as imagens com os momentos políticos da trajetória napoleônica representados. Então, relacionar as imagens com os momentos políticos. A imagem 1 mostra aí Napoleão, né? No ano de 1796, na batalha na ponte de Arcole, na Itália, contra
os austríacos. Então mostra ainda na defesa da Revolução Francesa, né, contra os inimigos da Revolução, ok? Então a B mostra ele a imagem 1, mostra ele como um homem de batalha, um homem militar, né, que está ali lutando ainda para defender os ideais da Revolução Francesa, as invasões, enfim, ok? A 2 já mostra ali um momento de coroação, né? Ele já imperador, né, em 1804, ok? Então você tem até as vestes ali retratando, né, os momentos distintos, uma hora como militar, né, e a hora como um imperador, ok? Então essas imagens elas mostram momentos distintos, porém com o mesmo objetivo de exaltação da imagem de Napoleão. A C, qual o sentido histórico? As imagens representam, gente, a trajetória de glória de Napoleão. Primeiro como um homem de guerra, né, como um soldado, como eu acabei de falar aqui, tá? E depois como um soberano, ok? Então você tem as roupas ali destacam os momentos distintos, né? A hora Napoleão como um homem de batalha, como um soldado de guerra, ora como um soberano, tá? Ok? Aí você tem a D, né? Compara esses quadros com a figura 7 que é presente na página. Então vamos lá na página 47 e olhem lá, né, qual a diferença da representação de Napoleão. A figura da página 47, é só dar uma olhada lá, eu não consegui colocar a imagem aqui, ela representa Napoleão derrotado e amargurado, tá? Então, a diferença aqui é que essas imagens mostram ele altivo, um homem forte, um homem imponente, tá? E a outra mostra ele ali, né, já derrotado, né, só lamentando aí a derrota, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa correção, né, para finalizar a live de hoje. Valeu, um abraço, até a próxima.